transporte é uma garantia constitucional. Ele está previsto na Carta Magna de 1988 como um direito social. Não importa a modalidade, o transporte é essencial para a promoção de outros direitos fundamentais. Pública ou privada, a mobilidade urbana é essencial ao país. O direito ao transporte não precisa de motores. Às vezes, nosso próprio corpo é a engrenagem. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos dar uma volta pelos diversos modais disponíveis. Vamos mostrar também que a justiça tem tudo a ver com o processo de transformação da sociedade. Os direitos humanos são sempre nosso assunto. Talvez essa grana ia fazer falta aqui em casa, então já ajudou para minha mãe. E aí também já tipo assim, eu não dependia mais tanto dela. Ter o passe livre me possibilitou ter uma noção assim de que eu posso chegar em qualquer lugar. O passe livre estudantil, como o próprio nome diz, é o direito que estudantes têm de andar de graça no transporte público, no trajeto casa-escola, casa-universidade e vice-versa. Sempre tinha muita gente voltando de ônibus assim, né? Tipo, descia uma galera pra parada. E aí as pessoas falavam, velho, para de pagar a passagem e faz o passe livre. Mas, tipo assim, eu nunca achei que foi uma coisa que as escolas ensinavam sobre o que é o projeto, como foi conquistado, pra ter uma noção assim, né? O nosso lema é passe livre restrito, né? Sem limitações, para que eu possa ir a um cinema, numa festa, encontrar meus amigos. 5 estados brasileiros e o Distrito Federal possuem leis locais que garantem o direito. Em outras unidades da federação, estudantes ainda pagam por uma parcela dos custos do deslocamento. É uma coisa básica. Acho que não devia nem existir esse debate acerca disso. A gente já devia estar debatendo tarifa zero para todo mundo, muito além de só estudante. O direito social ao transporte só virou garantia constitucional em 2015. Uma emenda foi aprovada ali, ó, no Congresso Nacional. A iniciativa foi uma resposta à luta dos brasileiros. O direito constitucional ao transporte, ele é um direito em construção, né? Assim, ele foi garantido, né, na Constituição já como uma conquista dos movimentos, né? Eu acho que isso é um direito que está em disputa, que ele foi colocado lá a partir da mobilização social e que continua sendo disputado para que ele saia do papel. Essa conquista constitucional, ela é muito importante, é fruto de muita luta, ela nasceu das demandas e conflitos da sociedade, mas ela ainda tem um longo caminho até poder ser efetivada enquanto um direito social de fato, enquanto uma prática para além de letra morta. Chega a luta! Chega a luta! Vamos conquistar! Vamos conquistar! O movimento Passe Livre é um deles. O grupo começou com uma mobilização pela gratuidade do transporte para estudantes. Hoje, acredita que todos podem chegar ainda mais longe. É uma forma que eu até chamo de estado burocrático de direitos, né? Assim, você tem que se submeter a uma infinidade de coisas, uma comprovação da sua renda, você passa por uma certa humilhação, que é passar pelo processo de ir pegar a fila, esperar os documentos, não ser informado por ninguém do que está acontecendo, né, etc. Passar por todo um processo para efetivamente conquistar aquilo e, por às vezes, sem explicação nenhuma, às vezes você tem o seu direito cortado, né? Acreditamos que os governantes são muito suscetíveis a ferramentas de pressão, de financiamento legal ou ilegal por meio dos financiadores de campanha, empresários de transporte e outros setores das elites. Então nós acreditamos que o transporte ele tem que ser modificado em sua gestão para que usuários, usuárias e trabalhadoras do serviço, junto com a vizinhança da cidade, tenham poder de gestão no transporte. Aí nós modificamos, nós equiparamos as forças e modificamos a forma como o transporte é gerido. Ele media duas coisas, que é o direito à cidade, ao transporte e à mobilidade,
com o direito à educação. Para você acessar qualquer um desses outros direitos, educação, saúde, lazer, inclusive, né, a possibilidade de participação política, etc., você requer ter o direito ao transporte, né? Então, o passe livre estudantil, como eu entendo, ele é exatamente essa ferramenta dupla de, ao mesmo tempo, garantir o direito à educação e garantir o direito ao transporte e, consequentemente, assim, o direito à cidade. Anualmente, o transporte movimenta algo em torno de 50 bilhões a 70 bilhões de reais, tá? Esse dinheiro é pago por meio de tarifas, somando todas as tarifas de ônibus pagas no Brasil, nós temos esse valor, esse montante. Então, se alguém diz que não existe dinheiro para tarifa zero, essa pessoa está dizendo que esses 50 a 70 bilhões de reais também não existem. Para termos uma mobilidade sustentável, a gente precisa investir em um transporte coletivo de qualidade, né, pontual, que incentive as pessoas a aderirem e que incentive elas a saírem de dentro do seu receptáculo, que é o veículo. Investir em um transporte coletivo, né, para tirar essas pessoas dos seus transportes individuais, investir nessa micromobilidade também mais saudável, e o próprio deslocamento a pé, né? Todas essas coisas a gente tem que pensar de forma a poder entregar algo positivo. O ideal mesmo seria um transporte efetivamente gratuito para todo mundo, que é o que a gente chama de tarifa zero. Mas se a gente fosse pensar mesmo numa melhora da política de passe livre estudantil, eu acho que seria, primeiro, sem limitações, né? Assim, sem limitações de percurso, porque aí a gente consegue entender que o próprio acesso à cidade ele é educativo, né? O transporte deixar de ser financiado por quem tem menos dinheiro, que é a classe C, D e E que paga a tarifa, e passar a ser financiado por quem tem mais direito, que é a classe A e A+. Certo? Não é a classe média que vai pagar o transporte. Quem vai pagar o transporte são as grandes fortunas, são as grandes riquezas, são as concessionárias de automóvel, são as grandes construtoras. Esses setores que têm muito dinheiro é que devem pagar pelo transporte. O passe livre também é um direito garantido a idosos e pessoas com deficiência. E, no caso deles, ainda para viagens interestaduais. Vamos mostrar como funciona o benefício no próximo bloco do Cidadania em Pauta. A gente leva uns formulários para o médico que nos atende, que tem o laudo, né, do problema nosso da deficiência. Ele preenche todos esses formulários, emite também um laudo, né, dessa deficiência, e a gente encaminha da entrada na NTT. O passe livre interestadual é um benefício que ele foi criado pela Lei 8.899, ainda no ano de 1994. Ele consiste na gratuidade de viagens interestaduais, atingindo os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. A credencial para viajar de graça entre um estado e outro é válida por 3 anos. Ela pode ser renovada 6 meses antes do prazo do vencimento, para que ninguém precise deixar de usar o benefício. Eu fiz uma pesquisa antes, verifiquei sobre a questão dos horários e vim fazer o pedido da retirada da passagem. Para obter o passe livre, é necessário que o requerente cumpra 2 requisitos básicos, sendo um deles a deficiência e o outro a carência. Para você ser carente, você tem que comprovar uma renda familiar por pessoa de 1 salário mínimo federal. Com esse documento em mãos e o documento de identidade, aí a pessoa se identifica, né, nos guichês de venda de passagem e usufrui da gratuidade. E essa pessoa, ela viaja pelo menos uma vez na semana
gratuitamente. Então, a pessoa vai ter uma viagem semanal, ela já se prepara, escolhe qual é o melhor dia e aí ela usufrui da gratuidade. Fundamentais esses direitos, né? E eu acho que precisam ser ampliados. As dificuldades já são enormes. As exclusões acontecem das piores maneiras possíveis. Então, esse é um dos pequenos reconhecimentos que nós temos, né? Dentre outros que nós devemos ter ainda, e aí só vai através da luta. A Telva é uma das mais de 200 mil pessoas com deficiência autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a utilizar o passe livre interestadual. Nunca tem vaga, tem que disputar com os idosos, são 2 cadeiras disponíveis, tudo isso. Então, assim, o viável vinha um mês antes, tirar as passagens, né, para poder ter o direito à passagem. 2 vagas por ônibus são destinadas ao passe livre e elas são divididas entre as pessoas com deficiência e pessoas idosas, que por lei também têm direito ao transporte interestadual gratuito. Às vezes, os beneficiários acabam esbarrando em algumas dificuldades. É ótimo ter o benefício do passe livre, mas às vezes a gente nem acha, porque é tão dificuldade de viajar que a pessoa com deficiência nem utiliza. Não é porque a gente se acomoda, é a dificuldade de chegar ao local, acesso aonde, tudo dificulta. Aí às vezes a gente nem viaja muito. Dependendo do horário, que muitas vezes você quer resolver uma coisa num dia, você não consegue. A empresa te inibe de você emitir aquele horário que você acha conveniente a você. Porque ela diz que já não tem espaço, que não consegue. Então, essa é uma dificuldade, entendeu? Porque muitas vezes, dependendo da situação, você pode resolver num dia, mas eles te excluem dessa situação de escolha de horário. Eu quero certo horário pela manhã, não, só tem a partir de tal hora. E a gente fica à mercê disso. Geralmente começa às 15 horas, aí eu vou até 1 da manhã. E uma boa parte da semana, na sexta para o sábado e do sábado para o domingo, geralmente eu viro à noite. Aí eu começo por volta de 4 horas, 5 horas, aí só chego em casa de manhã, os finais de semana. E tem uma meta assim, eu estipulo um valor de R$200 por dia. Aqui no país, a relação, por exemplo, entre motoristas de aplicativos e taxistas começou bem tensa. Atualmente, está mais calma, mas isso levou alguns estados e municípios a aprovarem leis proibindo esse serviço. E a discussão sobre a constitucionalidade de 2 leis chegou aqui ao plenário do STF. Os ministros analisaram normas municipais, cearense e paulista. A de Fortaleza, além de proibir, também aplicava multa de R$ 1.400 para quem insistisse em oferecer o serviço. Algumas normas básicas precisam de ser realmente observadas quanto à responsabilidade, quanto à garantia e segurança dos usuários do serviço, quanto à circunstância de esse serviço ser também um serviço prestado para o público, no espaço público, ainda que por particulares e sujeito a outro regime. O modelo de transporte por aplicativo há muitos anos já é comum em alguns países do mundo. O formato foi pensado para ser uma alternativa ao táxi, que tem permissões limitadas para operar. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. Até tentei, no ano da década dos anos de 1990, foi por volta de 96 para 98, eu tentei um táxi, mas totalmente inviável, era coisa absurda. Aí, tem o quê? Uns 8 anos, começou esse negócio de aplicativo. Bom, aí facilitou. As pessoas, uma boa parte dos passageiros, eles agradecem muito. Falam, nossa, esse negócio de aplicativo é ótimo, é excelente. Então, o transporte das pessoas é intenso. O Supremo Tribunal Federal garantiu mais uma vez o direito ao transporte. A maneira autônoma de trabalhar, agora com base legal, também tem sido uma forma de segurar por hora o sustento da casa de muita gente, inclusive do Fábio. Mas vai levando a vida, é assim, estou pagando a prestação do meu carro, pagando as minhas contas e até amanhã mesmo já vou atrás
ver se consigo passar numa entrevista de emprego para voltar a ser motorista de caminhão. Estou tentando. Por enquanto, é o que está salvando é o aplicativo. Nós vamos precisar reinventar a roda, talvez. Né? Vamos pensar fora da caixa e ver como que nós vamos tratar essa questão da mobilidade urbana no pós-pandemia, para que ele seja viável para quem oferece o serviço, né? E para quem utiliza do serviço. Porque hoje está ruim para todo mundo. Por exemplo, na questão do transporte público, está ruim para os donos das empresas, que não têm mais a mesma demanda, e está ruim para o usuário, porque caiu pela metade a oferta das linhas de ônibus, enfim, e aí acabam aglomerando, que são coisas que não se gostaria que se acontecesse, e assim por diante. Então, vai ser preciso, sim, um olhar bem atento em relação a isso, para pensar de forma eficaz. Mobilidade urbana e direito social ao transporte se adaptam às novas necessidades dos brasileiros. Vai de patinete, de bike, você também tem direitos. Continua com a gente. O Cidadania em Pauta volta daqui a pouco. A gente pensa em trânsito e pensa em motorista. Uma motorista é um dos atores, né, do trânsito. Nós estamos falando de pedestres, de ciclistas, do próprio passageiro do transporte público, né, que pode ser trem, pode ser um ônibus, pode ser um micro-ônibus, depende das cidades, tem várias modalidades. Além disso tudo, ainda tem esses novos modais, que são os patinetes, por exemplo. Na condição de motoristas, passageiros, ciclistas ou pedestres, temos a obrigação legal de prezar por uma mobilidade urbana segura. Se ele é o motorista ou se ele é o pedestre, eles têm que ter a certeza de que um vai respeitar o outro. Isso já está no Código de Trânsito, quando a gente fala que o maior tem que cuidar do menor e assim por diante, né? E no final tudo desemboca no pedestre. Mas toda a engrenagem do trânsito, ela tem que estar preocupada com isso. Eu tenho que estar preocupada em ter leis bem feitas que consigam permitir o transporte, né, ir de um ponto ao outro com segurança. Eu preciso ter fiscalização correta. Essa tarefa só é entendida com educação e informação. Quando a gente nasce, né, pouco importa se você fez uma aula lá na autoescola, no CFC, você já é jogado para o trânsito. Você tem que saber que você tem que atravessar a rua numa faixa de pedestres, né? Então, pouco importa se você tem 1, 2, 3 anos. O que você faz como mãe, por exemplo? Né? Vai ensinar o seu filho a fazer o quê? Não, você precisa respeitar as regras de trânsito para que o outro também te respeite. Se ele não for um pedestre ou se ele for um outro condutor de veículo, enfim. Então, por todas essas questões, a gente diz que a mobilidade ela precisa estar com essa engrenagem bem lubrificada. Uma visão que a sociedade, na sua maior parte, tem, essa visão assim, bem limitada do Código de Trânsito brasileiro, né? Mas o CTB, na verdade, ele trata de tudo o que se relaciona a trânsito no Brasil, né? E trânsito envolve o condutor do veículo, envolve o pedestre, envolve a educação para o trânsito. A grande porcentagem das vias brasileiras são designadas para o carro. Uma pequena parte é colocada para o transporte público, nas faixas exclusivas, e uma menor ainda é colocada como ciclofaixas e ciclovias. Né? Então, isso vai totalmente de encontro com a lei. Tem o respeito às leis. E tendo respeito às leis, fica muito mais fácil para o cidadão comum começar a utilizar a bicicleta. Vai me atropelar? Me atropela então! Civilidade, atenção, cortesia e empatia são palavras importantes para que situações assim parem de ocorrer. Um trânsito seguro, ele se dá, antes de mais nada, com conhecimento. Se as pessoas não têm conhecimento, você não tem como denotar segurança para o trânsito. É exemplo de um pedestre.
né? Você vê o pedestre atravessando a via pública em qualquer lugar, né? E o que isso representa para uma segurança, para a segurança dele próprio? Além da pessoa ter o direito de usar a bicicleta no trânsito e de poder usar a bicicleta de uma forma que ela consiga realizar a viagem dela num tempo interessante e que os outros modais não atrapalhem ela, como acontece, por exemplo, muitas vezes hoje em dia com a relação entre ciclovias e vias dos carros, né? Então, isso já está colocado no CTB esse direito, mas agora ele tem que ser percebido como uma prioridade. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento descobriu que mais de 40% dos trajetos de até 8 quilômetros poderiam ser facilmente feitos de bicicleta. A bicicleta porque onde eu trabalho é mais complicado de ir de carro, que eu faço mais volta. Além de economizar e fazer exercício, é bom para a saúde, né? Tem que ter um estímulo da parte pública, né? E esse estímulo da parte pública significa respeitar a lei. A Lei 12.587, Lei da Mobilidade Urbana, né, que coloca que a prioridade dos investimentos públicos deve ser na seguinte ordem: transporte público, mobilidade ativa e, por final, transporte individual privado. Uma pesquisa do Instituto Clima e Sociedade aponta que 7 em cada 10 brasileiros estão dispostos a trocar o carro pela bike. A população vê vantagem em pedalar ao invés de acelerar. A bicicleta, ela mostra a cidade para você. Você vai conhecer a sua cidade de forma muito melhor. Você vai conhecer as lojas, vai ver as pessoas, vai ouvir os pássaros, vai ver as árvores. Você vai ver as pessoas passando, né? É muito melhor, sabe, do que ficar fechado numa caixa, passando raiva no trânsito, só porque você ganha o ar-condicionado. Você ganha as árvores quando você vai pedalar. A estrutura como está funcionando é que o transporte funciona como uma forma de mercadoria, ele não funciona como um direito. E se a gente continuar pensando o transporte como mercadoria, todas as nossas soluções vão ser meio meia boca, sabe? Porque vai ter um setor enriquecendo muito com o direito de ir e vir das pessoas. As novas gerações não estão mais enxergando no carro esse símbolo de liberdade. E também estão um pouco importando agora se querem fazer carteira de habilitação. Muito pelo contrário, se esse movimento realmente se mostrar acontecendo, nós vamos ter cada vez menos motoristas, né? Talvez tenhamos mais passageiros. A bicicleta é uma ferramenta de mudança dessa conversão dessa cidade fria, violenta, né? Cheia de espaço para estacionar, concreto, para uma cidade mais humana, onde vai ter espaço para as pessoas sentarem, curtirem as árvores, pedalarem, né? E mesmo assim tendo uma alta eficiência, porque vai conseguir levar as pessoas da mesma forma. E com essas reflexões a gente encerra o Cidadania em Pauta de hoje. Não se esqueça, as histórias que você acabou de ver também vão para a internet, para o site da TV Justiça e para o nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!